Pronto. Ah, ok. É que apareceu uma mensagem aqui que estava sendo gravado. Daí, como o meu inglês não é tão bom assim, eu cliquei em leave, e leave em inglês é sair. Então foi só isso. Agora eu voltei. Estão ouvindo bem? Tá tudo certo? O áudio tá bom? Pronto. Então vamos lá. Creio que o que eu vou falar não é muita novidade. E o que eu pensei, para chegarmos até o documento propriamente dito, lançado em maio deste ano, pelo Papa, que se chama Antigo Ministério, que é o que a gente vai falar hoje de modo específico, que é sobre o ministério do catequista. Mas para chegarmos até nesse documento, para chegarmos até aí, a minha proposta é fazermos uma linha mais ou menos histórica, para percebermos o que são e de onde vieram os ministérios na igreja e o que eles significam. E por que a gente tem os ministérios, para que eles servem, de onde eles caíram, porque não vieram do nada, né? Então, e o que eles são? Porque se nós entendermos este processo histórico, a gente vai entender o que eles significam hoje, né? Nós não estamos, a gente não caiu, a igreja não nasceu ontem, e nem começou com esse documento. Ela começa com Jesus, com seus apóstolos, e vem até os dias de hoje. No fundo, nós nos inserimos, e esse documento tem uma grande novidade que nós veremos lá para frente. O que é uma grande novidade? O que esse documento, o que o Ministério de Catequista apresenta enquanto uma grande novidade, bastante revolucionária, mas muito boa, né? Nesse hoje da igreja, e que nós, aqui em Corupá, aí em Itajaí, somos também abraçados por essa realidade. Então, somos alcançados também por isso. O fato é que, depois da ressurreição, depois que Jesus aparece para os discípulos, e um pouquinho antes, quase na hora da sua ascensão, ele deixa uma mensagem para os seus apóstolos. E essa mensagem se encontra no capítulo 28 de Mateus. Se encontra também nos evangelistas, vamos pegar esse aqui. Ele diz assim, na última parte do evangelho de Mateus, diz assim, olha, os 11 discípulos foram a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Ao vê-lo, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e disse: concederam-me plena autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos entre todos os povos. Batizai-os, consagrando-os ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. E ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estarei convosco sempre, até o fim do mundo. E assim acaba o Evangelho. Aqui acabou, essa foi a última mensagem depois de falar isso aqui. Jesus subiu aos céus na sua ascensão. Bem, o que isso implica? Tem um mandato aqui, uma palavra muito explícita para os discípulos de Jesus. E essa palavra até é muito pequena, é pequeníssima. Ele diz assim, olha, ide, subam daqui, vazem, tá bom, agora já chega, vão, saiam daqui, vazem vocês daqui e vão anunciar a todo mundo tudo que vocês viram. O que aconteceu, o que vocês viram, o que eu ensinei, vão dizer para os outros qual experiência fizeram aqui. No fundo, esse mandato de Jesus serve para os discípulos. Quem estava ali? Os 11 discípulos foram a Galileia, ao monte que Jesus tinha mandado. E esses 11 é que são os que ele manda para ensinar. Bem, eu fiz aqui um desenho, deixa eu ficar horrível, que são os meus slides. Deixa eu mostrar a primeira parte aqui. Consegue ver um triângulo? Tem um triângulo. Olha que slide mais mal feito. Esse triângulo é a própria Trindade. Tá vendo? O P é pai, o F de filho, e o E, aquele é um S, não é uma interrogação, é um S, de Espírito Santo. Bem, a Trindade
é a Trindade quem envia. Que envia quem? Nessas palavras de Jesus, ele que teve uma missão que recebeu de Deus, Jesus, o Filho, e é muito importante quando a gente fala em Deus, a gente ter clareza de que é a Trindade, Deus são os três juntos. Deus Filho recebe a missão de Deus Pai de trazer ao mundo a revelação de revelar quem o Pai era. E este filho que está aqui envia os 12, ele tem 12 risquinhos, envia os apóstolos. Vendo aqui no desenho horrível que eu fiz no rabisco aqui, envia os 12 apóstolos. Ele envia esse povo. Para quê? Para falar de tudo aquilo que eles tinham visto, percebido, que foi ensinado por ele. Bem, esses 12 não deram conta de tudo, porque afinal a missão era muito grande. A missão era para ir entre todos os povos. Meu Deus, vocês não conseguem, vocês estão em quantos? Aqui nesse momento somos em 17. Vocês, 16, não conseguem catequizar nem o bairro de Cordeiros. Imagina os 12, os 11, que tinham que pregar no mundo todo. Então, os 12 não deram conta. O que aconteceram? Quem que foram os que eles contavam? Eles contavam com os batizados. Eles contaram com gente batizada para pregar aonde? Para pregar em todos os 4 cantos do universo. Para pregar o evangelho a toda criatura. Veja, a gente tem uma missão que começa na Trindade, o Pai envia o Filho envia os apóstolos enviam todos os batizados. Com isso, a gente percebe que a missão de evangelizar, a missão de fazer discípulo todos os povos é de todo cristão batizado. Todo mundo tem essa missão. Ah, não é porque é catequista, não é porque é padre, não é porque participa na igreja. É batizado, tem a missão de ser, como nós ouvimos e conhecemos bem do documento de Aparecida. Discípulos missionários. É uma coisa que é impossível de ser separada. Todo discípulo é um missionário, todo missionário é um discípulo, e somos enviados para falar de Jesus, para pregar Jesus, para fazê-lo conhecido a todos os povos. Bem, no decorrer da história da igreja, né, nesses 2000 anos, nós tivemos muitos modos de compreender isso. Mas a igreja sempre esteve preocupada em evangelizar a todos os povos. Por isso que, às vezes, lá na aula de história, quando te falaram lá contra os jesuítas que vieram ao Brasil no século XVI, que é não sei o quê, da escravidão e tudo mais, que vieram aqui, a ideia, apesar daquele momento não ter a compreensão que nós temos hoje, a ideia era muito clara. A ideia era fazer Jesus conhecido a povos que não o conheciam. A gente pode questionar o método que eles tinham, mas a ideia era muito precisa. A ideia era de evangelizar, de tornar Jesus conhecido para gente que não conhecia. E por isso que é importante evangelizar os índios, evangelizar os povos, evangelizar a América, qualquer lugar. Fazê-lo conhecido a todo custo, a todos os povos. Porque essa é uma missão que faz parte do cristão em sua essência. Só que depois nós temos aí uma coisa que acontece no episódio mais ou menos ainda no século XVI, que é o Concílio de Trento e o surgimento do movimento protestante com o Lutero. E o movimento protestante, a igreja, ela se enrijece nas suas normativas. Porque acabou de ter um cisma e a igreja tem que colocar limites na problemática, tem que resolver, e ela se torna bastante rígida. Nesse caso, houve uma espécie de clericalização. O que isso quer dizer? Os responsáveis primeiros pela catequese, pela evangelização, não eram mais todos os batizados. Mas os responsáveis se tornaram os participantes, os integrantes do clero, não é? Mas vejam uma coisa, e eu quero chamar atenção para isso, isso não é um problema. Isso não é, porque quando Jesus envia
lá antes da sua ascensão, quem que são os 11 que ele está enviando? Quem que são os 11? Os 11 são o quê? São apóstolos, não são? E quem que são os apóstolos hoje? O quem que são os apóstolos na história da igreja são quem? São os bispos. Por isso que isso aqui é muito importante. E no próprio documento, nós vamos ver isso. O responsável pela catequese, o primeiro responsável pela catequese não é o catequista. O primeiro responsável pela catequese é o bispo diocesano. Ele é o responsável de fazer que a doutrina dos apóstolos, que vem de Jesus, seja colocada como uma semente na diocese, como um grão que é colocado e plantado na diocese. O responsável, nesse caso, é sempre o bispo. O padre é colaborador desse bispo, desse sucessor do apóstolo. E o catequista, sempre, em toda a história, o catequista e o batizado são colaboradores deste movimento. Movimento em que o primeiro responsável é e sempre será o bispo. Como também é pela liturgia, como também é pelos sacramentos, porque ele é o que sucede o apóstolo. Ele é que foi enviado por aquela voz, por Jesus para estar conosco. Então, ele é o primeiro responsável e nós colaboramos sendo enviados por Jesus, mas faz parte de toda e qualquer existência de cristãos batizados, sermos evangelizadores, catequistas dos nossos irmãos e irmãs. Bem, o fato é que com o Concílio de Trento aconteceu um movimento de clericalização, de tal modo que no decorrer com o passar dos anos, os responsáveis por toda e qualquer catequese eram os clérigos, os padres e às vezes os diáconos. Mas os ministérios todos foram pensados para ordenados. E surgiram aí diversos ministérios na igreja, todos relacionados ao ministério ordenado, a ordem dos presbíteros. Nós temos aí 3 que são bem conhecidos nossos, né? Que é o ministério episcopal, o ministério presbiteral e o ministério diaconal, que são 3 ministérios dentro de um mesmo sacramento, que a gente dá o nome de ordem. 3 ministérios no mesmo sacramento, ordem. Mas havia muitos outros ministérios, o documento até cita alguns que foram criados e que duraram mais ou menos até o ano 64. Vou falar de mais 2. Um tinha o nome, era o Ministério de Hostiário. Ouviram falar disso? Não. Balança a cabeça para ver se estão acordados. O Ministério do Hostiário era o cara que abria e fechava as igrejas. Então, mas como se fosse o sacristão da época, né? Ele era um ministério instituído, tinha um rito próprio, mas ele era responsável por quê? Por abrir porta da igreja, fechar e tinha tudo em ordem para começar a missa. Tinha o ministério de subdiaconato, que era para ajudar no culto divino, na missa e tudo mais. Tinha o ministério de leitor e de acólito, que a gente tem até hoje, vamos falar um pouco deles daqui para frente, e tinha o ministério de exorcista. O que era o ministério de exorcista? Meu, que olha a cara que a Jana fez aqui, me assustou. O que era o ministério de exorcista? Era o que a gente chamaria hoje de ministério de bênção. A mesma coisa. Porque a palavra de exorcizar é tirar o mal daquilo que se exorciza. Então, se eu tiro, se eu abençoo alguma coisa, naturalmente eu expulso o mal que tem naquela coisa, eu exorcizo esse mal. Então, o ministério de exorcista era o que a gente chamaria hoje de ministro da bênção. Né? Mas todos esses ministérios, todos eles, tinham como finalidade preparar para o ministério ordenado. Mesmo esses ministérios de hostiário, de subdiácono na verdade não, o de hostiário, de eleitor,
que eram instituídos a leigos estavam com o fim na ordenação. Então, era uma espécie de preparação, um caminho, né, para a ordenação. Então, eles eram assim. Bem, o que a gente percebe até aqui é que tem um caminho clerical muito forte. Tudo está ligado em vias de ser ordenado, em vias de me preparar para a ordenação, de ser, né, de me conduzir para ser padre. Enfim, os ministérios estão ordenados aqui. Eles é como se não fossem próprios de uma essência laical, né? Não é próprio do leigo. Eles são próprios dos sacerdotes, né? Dos presbíteros do clero. E é por isso que a gente recebe, porque quer chegar lá, porque faz parte de um caminho para chegar lá. O fato é que houve uma reforma muito grande e que essa reforma nós damos o nome de Concílio Vaticano II, que foi, e aqui entendam o que eu vou dizer agora, porque isso é muito importante. A igreja não surgiu ali, minha gente, tá bom? Então, desconfie de quem começa a dizer do Vaticano II como se tivesse surgido ali a igreja. Não foi, é balela. A igreja já tinha antes, o Espírito Santo não passou a soprar aqui no concílio, senão ele estava dormindo o tempo todo com as penas para descansar, não. O Espírito Santo sempre soprou. E soprou também no concílio, não é? Então, isso é importante. O concílio é preciso sempre ser visto num viés de continuidade e jamais visto num viés de descontinuidade. A igreja nem surgiu com o concílio e nem terminou com o concílio, como dizem alguns, né? Que a gente está até hoje sem papo. Tem gente doida aí que fala que a igreja acabou no concílio e até hoje não tem mais nada. Que não tem é o cérebro deles que está nas cucuias, já está na Patagônia. É isso que está faltando. O fato é que a gente precisa entender que a igreja passou por um momento renovador. Papa João XXIII falava em, vou usar o termo italiano que ele usava, em aggiornamento, que era uma atualização, uma espécie de atualização da igreja mediante o tempo que a gente passava. E aqui os ministérios também passaram por uma verdadeira reforma, por uma atualização, por um aggiornamento. E essa reforma extinguiu vários ministérios, como os que eu dizia, do exorcista, do hostiário, do subdiácono, eles acabaram, não existiram mais. Permaneceram 2 ministérios não ordenados. Os outros 3 ministérios são ordenados. Quais são os ministérios que, entre aspas aqui, que sobraram ou que foram reformados? Bem, os 3 que sobraram, os ministérios que mudaram de nome, inclusive, que antes eram chamados de ordens menores, né? Depois acabou a ordem menor, não era a ordem menor, porque veja, ordem menor relacionada à ordem maior, que eram os 3: episcopado, presbiterado e diaconado. Esses se mantiveram, os 3, as ordens maiores, como eram chamadas, e agora chamamos somente ordem. As ordens menores acabaram. E apareceram aqui 2 ministérios para os leigos. Esses ministérios que surgiram aqui foram, ou que não surgiram, na verdade, né, já tinham e foram reformulados: leitorado e acolitado, né? E esses continuam até hoje. No fundo, eles significam, eu vou falar bem coloquial para vocês entenderem, é uma linguagem muito simples, né? O cara está no seminário e é para isso que ele serve. E está quase chegando para ser padre, né? E o caminho para ser padre é o caminho de o seminário é um caminho bastante longo, mas é um caminho para cada vez mais se achegar perto de Jesus. É um caminho discipulado. Olha, eu deixo o pai e mãe e vou caminhando em direção a Jesus e se espera que até a ordenação ele tenha chegado muito próximo ou mais próximo que for possível de Jesus. O fato é que quando ele tem muita intimidade com a palavra de Deus, quando ele tem aquilo quer fazer parte dele e ele quer viver essa palavra,
e ele quer viver tudo que está aqui, ele conhece, ele estudou na teologia e ele quer colocar isso em prática na sua vida, mas não aguenta mais só para si. Ele também quer começar a falar para os outros, a partilhar disso, que é essa palavra que toca tanto a sua vida, que ele quer fazer que toque o coração também, quer dizer, não aguenta mais para ele sozinho. Então ele recebe um ministério de leitor. Que entendam o que eu vou dizer aqui. Esse ministério de leitor é o que possibilita ler na missa. Porque essa palavra não lhe cabe mais tanto lá, que ele está transbordando, como um copo cheio, que transborda essa palavra, que ele quer anunciar. Então, ele lê, ele faz essa leitura e ele lê de modo muito particular na missa. Ele pode estar apto como um leitor para ler na Santa Missa. Aí alguém pode perguntar assim, padre, então os leitores que leem na missa não estão aptos? Ministerialmente, não, para ser muito sincero. Ministerialmente. Mas, visto que esses ministérios estão ordenados, feitos, colocados para estudantes de sacerdote, que nós não é viável. Veja, quantos vocês têm aqui que moram, vocês não comigo para serem padres? Não tem ninguém. Que moram aí não, estão no seminário, então ninguém está aí o tempo todo. Então isso é impossível. Ou só o padre vai ler na missa as leituras todas, vai sozinho, né? Então, a igreja entende que não tem problema. É claro que a gente precisa preparar bem os leitores, né? Preparar bem. Mas é um ministério que perdura até hoje, promulgado pelo Papa Paulo VI. Ministério Queda é o nome do documento, que também está nesse nosso documento aqui. Outro ministério, que também é, até os dias de hoje, para pessoas não ordenadas, é o ministério de acólito. Bem, o candidato para ser padre está tão íntimo da palavra que agora ele quer chegar perto do altar. Ele quer chegar por aquilo ali, faz muito bem para ele. Ele quer ser cada vez mais de Jesus, ele quer cada vez ser mais próximo e de Jesus na Eucaristia. Então ele quer servir. A grande palavra, meus irmãos, minha gente, a grande palavra de tudo isso aqui é serviço. De tudo. Todos os ministérios. Ministério é igual a serviço. Essa é a palavra que tem que estar sempre na nossa cabeça. Serviço. Tudo isso aqui, todo ministério, está colocado para o serviço. O nosso ponto final é o serviço. Tá. Então ele quer servir, e quer servir muito Jesus nesse altar. Então ele recebe o ministério de acólito, que é aquilo que o coroinha faz na nossa igreja, aquilo que o acólito faz na nossa igreja, de servir o altar, né? De colaborar de modo mais próximo do altar. Né? Alguém poderia perguntar assim, padre, mas então os nossos acólitos, coroinhas da igreja, que a gente chama de acólito, eles não são bem acólitos? Eles não são instituídos. Não, de verdade não são. Poderiam ou não, mas então eles servem errado? Não servem, mas se tivesse um acólito instituído, esse deveria estar no lugar deles. Entende o que eu quero dizer? Na falta, o ideal, o grande ideal seria que a gente tivesse um monte de seminarista que tivesse instituído na paróquia e eles fossem. Não tem, então é tudo certo em termos. O fato é que, vejam, mesmo esses dois ministérios estão voltados para uma coisa, para o sacerdócio. Os dois ministérios, acolitado e leitorado, estão com a finalidade, com o olhar voltado para o sacerdócio. Daí aparece o Papa, bem doido do jeito que ele é, e cria um ministério novo. E esse ministério é uma grande novidade, que na verdade ninguém sabe nem o que fazer ainda, porque está sendo estudado o modo como vai ser feito. E a grande novidade do Papa Francisco é que ele cria um ministério não com viés à ordenação. Então, o ministério, né, esse documento antigo, o ministério, ele não está vinculado
com a ordenação. Ele é totalmente voltado para os leigos. Vou dar um exemplo. E também me entenda, não sei se algum de vocês aqui é ministro extraordinário da comunhão. Não sei se algum de vocês é. Tem alguém aí? Pode ligar a mão para eu ver. Tem alguém? Ótimo. Sim. A Beth recém ainda, faz 15 dias. Ah, é? Quantos ordenada. dias? Faz 15 dias que ela recebeu a ordenação. A gente tá assim. Então, vou falar. Eu acho que é só ela, tá? Vou jogar um balde de água fria na Beth aqui. Não, padre. O termo correto para o ministro que a gente chama de ministro da comunhão é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Por que ele é extraordinário? Porque ele não é ordinário, não é? Quem que é o ordinário, que tem a ordem? É o ministro ordenado, que é bispo, padre, diácono. Aí, eu já cansei de ir celebrar em paróquia e alguém dizer assim: padre, o senhor vai servir hoje na missa ou não? Mas olha, eu não tenho nenhuma opção, né, de servir, porque eu sou ministro ordinário. Então, o que esse ministério implica? Implica que ele vai servir se não tem ministro ordinário, ou se ele vai colaborar com o ministro ordinário. Veja, não é uma opção do padre servir na missa ou não, porque uma gota de liturgia, eu tenho que falar rápido, senão eu me empolgo, falo demais aqui, não falo do que eu tenho que falar. Na liturgia, quem faz as vezes de Jesus é o padre. Não é porque o padre é bom, porque ele é feito para isso, ele é ordenado para isso. Então, ele parte o pão, ele consagra e ele distribui. Se por acaso ele não distribui, falta uma parte. É como se Jesus não fizesse uma parte. E ele é ordenado para isso, para fazer as vezes de Jesus. Então, se tem ministro ordenado na missa, se tem 4, 5 padres, não faz sentido um ministro extraordinário levar a comunhão, porque tem gente ordinária para isso. Né? Não faz sentido um suplente tomar a vez do titular, se o titular está presente. Ele só é suplente quando o titular falta. E o ministro extraordinário faz isso. Ele é uma espécie de suplente, no caso, na colaboração, na falta de um ordinário. Se eu tenho um ordinário, eu não preciso de um suplente, eu colaboro. E é por isso que é preciso, minha gente, ter muito clara a noção de serviço. Porque se eu não me sinto um servidor, eu fico bravo porque o padre não me deixou dar comunhão. Porque eu estava lá pronto com a minha beca tão linda que eu lavei, passei a semana, usei uma amaciante Downy para ficar bem cheirosa, coloquei 14 broches bem bonitinho. Cheguei lá para servir e o padre não me deixou, porque o padre não gosta de mim. Não. Ele não deixou porque é obrigação dele. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que também esse ministério está relacionado com o ministério sacerdotal. Percebe o que eu quero dizer? Ele está extremamente ligado. Então, se o padre não tem condição de levar a Eucaristia para o doente, eu levo, porque eu sou ministro extraordinário. Se tem muita gente na missa, imagina, chega do Jericó, ali no Cordeiros, São Cristóvão, cheio de gente, 4.000 pessoas, e o padre, só tem um padre. Tá bom, vai ficar uma semana lá, dando para todo mundo comunhão? Não. O ministro pode colaborar. Mas se eu tenho 10 padres, os 10 vão ter que receber comunhão. Eu quero dizer, também esse ministério está ordenado, voltado para o ministério sacerdotal. E a novidade desse documento, Papa Francisco, é isso. Ele desvincula e cria um ministério totalmente laical. Ainda que a primeira missão de catequizar, de falar de Jesus, de evangelizar, seja do bispo, e de onde o padre colabore com ele, agora, e essa é a grande novidade, há um ministério próprio para isso, não mais preparando para a ordenação, mas um ministério próprio, essencialmente leigo. Veja, e isso que ele fala, logo
Número 2. Desde que os primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade, concretizada no serviço de homens e mulheres, obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram sua vida à edificação da igreja. O primeiro dado aqui é que o ministério do catequista, ele colabora para a edificação da igreja. Vou ficar em pé para falar, prestar atenção no que eu quero dizer. Você não colabora, catequista, com a sua edificação. Não importa o quão bom você é, não importa o que você pensa, não importa o que você acha sobre os temas polêmicos da igreja ou qualquer outra coisa. Eu ia falar uma palavrão, mas não importa, que eu ia falar dane-se, mas eu agora estou sendo filmado e eu fico feio depois da filmagem. Não importa o que você pensa, catequista, não importa. Dane-se o que você pensa. Você está ali em nome da igreja. Como eu estou no altar em nome da igreja, quando você é instituído catequista, você não ensina o que você pensa, o que você acha, o que você crê. Em quaisquer que sejam os aspectos, você ensina, você partilha Jesus e Jesus pela igreja. E não a igreja evangélica, não a igreja retangular, não a igreja, sabe Deus qual, regional, universal, enfim, a igreja católica, apostólica, romana. E aquilo que a gente é instruído a fazer. Eu estou aqui de pé fazendo uma papel de bobo para dizer isso. A gente não pode ensinar o que pensa, o que acha. E é por isso que é muito importante. Vou voltar para cá porque estou muito feio, assim, eu fico muito gordo. Por isso que é muito importante aqui. Veja, e eu queria falar do número 4, antes que o meu tempo comece a estourar. O número 4 eu achei uma maravilha de Deus, tá? Esse documento aqui. Uma maravilha. Ele diz assim: olha, os catequistas são o exército. Um exército com tantos méritos entre os pagãos. O exército de catequistas, homens e mulheres, que cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da igreja. Cara, que coisa mais bonita isso aqui. Olha que elogio, que belo elogio do Papa. Os catequistas são um exército que levam, cheios do Espírito Santo, que prestam grandes trabalhos e ajuda singular, absolutamente necessária à expansão da fé e da igreja. É muito bonito, e é por isso que é muito importante, minha gente. Eu queria achar que eu já perdi onde é que está. Aqui sim, está no número 6. Vou pular lá para o 6 já. É por isso que é muito importante não ser gente pamonha. O catequista não pode ser pamonha, no sentido de não saber das coisas. E não importa para quem que eu catequizo, para quem que eu evangelizo, para quem que eu levo essa palavra de Jesus, não importa. Pode ser para criança, para adolescente, para adulto, não importa. O que importa é as crianças, adolescentes e adultos de hoje não são mais como quando eu era criança, adolescente. Porque eu engolia qualquer coisa que me dissesse, eu acreditava. O que me dissesse minha catequista, eu não questionava, embora eu era muito atentado, eu era muito terrorista. Ninguém dizia que eu ia ser padre nunca, mas eu era o pior que tinha. Vocês não tem noção como eu perturbava minha catequista. E eu estou aqui hoje. Mas o que ela falava, eu acreditava. Hoje não. E eu sei porque quando eu trabalhei no seminário, assim que eu fiquei padre, para Negrinho, trabalhei lá 3 anos. Os meninos já eram terríveis, cada vez estão ficando piores. Em que sentido? Em questionar, em perguntar, em se informar. A gente está falando, já estamos com o celular na mão, vendo se é verdade ou se não é, vendo qual a informação que é o que não é. Isso implica, e o Papa Francisco fala aqui, que a gente precisa ser preparado, muito bem preparado. Não basta falar qualquer coisa que leu de modo mais ou menos superficial, é preciso saber de verdade. A gente tem que saber. Então não basta, não é só falar daquilo que a igreja ensina.
Bem, e nesse caso, aqui procurando o catecismo, nem está aqui. O catecismo pode dar um contributo muito grande, e dá. Então eu vou ensinar o que está no catecismo, que a igreja me ensina. Mas eu preciso me preparar muito, muito. Quando menos espero, vem de um catequizando uma dúvida que às vezes a gente nem tinha pensado. E se não cuidar, eles dão um show de inteligência, de pesquisa em nós. Então é preciso estar muito preparado. E nesse número 6, tem uma coisa muito bonita. O Papa diz assim: o catequista é simultaneamente, olha a profundidade disso aqui, é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo, que instrui em nome de novo. Já apareceu lá e aqui de novo. Que instrui em nome da igreja. Não em seu nome, em nome da igreja. Uma identidade que só é mediante oração, estudo e participação na vida da comunidade. Repito, uma identidade que só é possível mediante oração, estudo e participação na vida da comunidade. Quer dizer, se eu perguntasse a vocês se é possível ser um catequista sem ter uma dessas três coisas, seria possível? O que vocês acham? É possível alguém que é catequista sem oração? É impossível, não é? Não dá. Não dá. Vou falar o quê? Se eu não rezo, como é que eu vou ensinar a rezar? Como é que eu vou ensinar salvo a proporção própria daquilo que é dos pais? O documento fala isso, não é? Tem coisas que os pais têm que fazer, não tem que ser o catequista, não. Mas o catequista tem que ser uma pessoa de oração. Senão, não tem. Vai falar o que de Jesus para quem? Né? Se eu não rezo. Então, a primeira coisa é a oração. A segunda, estudo. Não dá para ser catequista sem estudo. Não dá para ser catequista sem buscar um espírito de formação constante. E é por isso que o pior catequista que tem na face da terra, como o pior padre que tem no mundo, como o pior cristão que se acha pronto e acabado. Olha aqui, eu tenho pavor de gente assim, vocês não têm noção. Como eu tenho pavor de gente que acha que não precisa aprender mais nada. É a pior raça da igreja. É a pior racinha da igreja. É aquela que acha que não tem que aprender. O pior padre é o que acha que não tem, que sabe tudo. É um nojo. Porque não tem que ensinar para esse cara mais. Já está pronto. Já pode ir para o cemitério enterrar e acabou, porque não tem mais o que aprender. E se a pessoa não tem mais o que aprender, ela já morreu. Não é? A gente tem que aprender. E podem ver que o oxigênio mental para todo mundo que chega a certa idade é aprender coisas novas a vida inteira. Imagina a gente que tem que passar coisas novas, com linguagem nova a vida inteira. Tem que ter estudo constante. Então a gente nunca está pronto. Nunca está pronto. Então isso aqui é muito importante estar aqui dentro. Eu não ensino aquilo que é meu, eu preciso me aprofundar cada vez mais, buscar cada vez mais, ler cada vez mais para... Como é que eu vou falar de Deus e da igreja se eu não sei? Se eu não leio, se eu não busco, então eu preciso. Uma coisa é falar do que eu penso, e na catequese eu não falo o que eu penso, eu falo o que a igreja pensa, o que a igreja sabe, o que a igreja diz. Então eu preciso saber muito bem, para não falar bobagem. Olha, o que tem de padre foi bobagem por aí, é brincadeira. 14 anos de estudo fala bobagem. Bem, não vou falar mal deles, vamos lá que está sendo gravado. E o terceiro ponto é participação direta na vida da comunidade. Ora, não tem como ser catequista, não tem como fazer parte deste ministério, deste serviço, se eu não participo da vida da comunidade, é impossível. Então, eu preciso ser atuante na vida da comunidade. Eu preciso ser alguém que participa, que está junto, que colabora. A catequese não é uma pastoral separada, jogada num canto ou colada na parede igual reboco. Não, ela é uma unidade com a igreja. E nós somos um corpo único. E é por isso que o Papa, logo no número 1 deste documento, ele fala de São Paulo aos Coríntios para falar dos catequistas.
como o ministério do Espírito dentro do meio de tantos outros ministérios do Espírito. E o texto que ele usa, capítulo 12, versículo 28 a 31, diz assim: E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, há o dom dos milagres, depois o das curas, o das obras de assistência, o dos governos, o das diversas línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Fazem todos milagres? Possuem todos dom da cura? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Aspirai, porém, os melhores dons. Ora, o ministério do catequista aparece como um grande dom, né? Já com o germe aqui nisso que São Paulo disse, um dom iluminado pelo Espírito Santo. Minha gente, olha que bênção de Deus. Você pensar assim, eu ser um catequista, eu ser tocado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus age em mim, toca em mim, toca na minha vida, para que eu anuncie Jesus para os outros, para que eu faça naquilo que é pequeno, que é o que eu faço, eu planto a semente de Jesus no coração do catequizando. E aqui, eu repito, não importa a idade que ele tenha, não importa o nível de instrução que ele tenha, eu planto a semente de Jesus na vida do outro. Eu levo Jesus, eu estou cumprindo a sua palavra de ir e evangelizar a todos os povos. Aquela criança, aqueles 10, 15, que eu catequizo, que eu sou um instrumento, eu sou um verdadeiro apóstolo na vida deles. Animado, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Quem me anima, quem me dá força, quem me induz, quem me conduz é o Espírito Santo de Deus. Ele é que age comigo, ele é o que age em mim, ele é o que me leva, ele é o que me impulsiona. O Espírito Santo é que me faz ser quem eu sou, pregador e propagador da palavra de Deus. É engraçado porque sempre que a missa acaba, o padre nos enxota da igreja igual Jesus enxotou os seus apóstolos. Ide, a missa acabou. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Esse ide é o mesmo envio de Jesus, para que a gente vá, para que a gente anuncie e testemunhe, como mestre, como mistagogo, como acompanhante, como pedagogo, e penso assim, ali na catequese, você catequista, quando fala em nome da igreja, você ali, quando se dedica, quando anuncia, quando evangeliza, faz as vezes do próprio Jesus. Ali, quando você se reúne quando você se reúne com os catequizandos, quando você está ali com eles, você é o próprio Jesus que se reúne com seus apóstolos, que se reúne com seus discípulos para falar de Deus, para pregar, para anunciar, para falar da boa nova na catequese. E é isto o que esse ministério está dizendo aí na catequese. Você é um verdadeiro apóstolo pregando a palavra de Jesus, fazendo com que ele seja conhecido, quisto e amado por todos os povos. Vejam uma coisa, o catequista não passa conteúdo. O catequista não prega doutrina. O catequista fala de Jesus. E o mais importante é testemunhar a fé para que o catequizando, que não é só um catequizando, que é um discípulo, o que está na escola de Jesus, para que esse catequizando crie gosto por Jesus. A missão de catequista é um verdadeiro desafio, porque a gente precisa fazer com que o catequizando se apaixone pelo Senhor.
com que ele queira ficar na igreja, com que ele queira ficar e cada vez mais conhecer Jesus, amar Jesus, buscar Jesus, estar com Jesus, querer Jesus. Ele precisa desejar Jesus. E o grande desejo nosso deve ser assim, olha, o catequizando. Tão perto que quer chegar de Jesus, tão apaixonado que ele está por Jesus, tão desejoso que ele está, que ele quer receber Jesus na sua vida, primeiro pelo sacramento da comunhão. Depois, ele quer continuar aquilo na sua vida e ele precisa estar e receber o Espírito Santo para o serviço e ele recebe o sacramento da confirmação. Então, o que a gente tem que fazer nos nossos catequizandos é fazê-los de verdade desejarem Jesus cada vez mais. Se eu for na catequese passar um conteúdo sobre o que é transubstanciação ou os problemas mistagógicos doutrinários do século XVI para crianças de 8 e 9 anos, vai ser muito bonito enquanto doutrina e fé católica, mas vai ser péssimo enquanto pedagogia e ensino daquilo que deve ser para essas crianças. A gente tem que fazê-los a chegar perto de Jesus, que eles desejem Jesus, né? E é por isso que no capítulo 6 desse documento, o Papa fala que a vida laical ela é própria, a vida de vocês, leigos, ela é muito própria para se fazer catequese. Porque a vida dos leigos, mais do que a nossa, dos padres, ela é feita de muitas relações e encontros familiares e sociais. E é por isso que os leigos sempre chegam no lugar onde os padres não conseguem, onde o clero não consegue, que é no dia a dia da sociedade, muito mais do que os padres. A gente não mora em bolha, né? A casa paroquial não é coberta por uma bolha que o padre não consiga sair. Claro que não. Mas no trabalho, nos estudos, na vida social, o leigo está muito mais integrado e inserido. E por isso ele pode catequizar mais, falar de Jesus não só propriamente na sala de catequese, mas ele pode falar de Jesus e deve falar de Jesus como parte constitutiva da sua vida. E é isso que esse ministério é. Fazer com que Jesus seja uma parte constitutiva. O anúncio de Jesus é parte minha. Eu quero anunciá-lo sempre. Não só numa sala de catequese, não só no horário quarta-feira, das 2 às 3 da tarde, para uma turma, não. Eu quero anunciá-lo sempre. Onde? Quando eu sou catequista? Sempre. Porque sou instituído desse ministério. Eu sou padre sempre, não só quando estou na igreja. Eu sou padre em todo qualquer lugar. Eu devo ser, o meu ser padre, que coberto pelo Espírito Santo, me faz ser padre sempre. Desde que eu levanto, a hora que eu durmo, até dormindo eu sou padre. O catequista o é, não só quando ele desenvolve o seu ofício de catequista, mas ele é catequista sempre. Sempre, porque faz parte por instituição da sua vida. De modo prático, como é que é, aí a pergunta vai dizer assim, mas padre, como é que é esse ritual de instituição? Como é que vai ser? Ninguém sabe. Só Nosso Senhor e a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Está lá, número 8, porque ela providenciará muito em breve a publicação de um rito de instituição do Ministério Laical do Catequista. Então, aguenta a sua ansiedade e espera mais um pouquinho, porque as conferências episcopais vão tornar isso uma realidade. O número 9 está isso. Eles vão agora estudar, ver como é que vai ser feito, vão criar um rito próprio, um ritual próprio, uma instituição própria. Então, eu espero que na igreja tudo é muito devagar também isso, né? E como o Papa lançou isso aqui em menos de um ano, meu Deus, foi dia 10 de maio, aguenta aí,
e faz só 4 meses. Tudo certo, né? E daqui a pouco vai sair com certeza um documento próprio específico que vai falar disso aqui. Mas o mais legal vejam, né? Que como se está olhando, né, como um verdadeiro dom do Espírito Santo para a vocação leiga. Aqui está de fato o ministério que, embora tenha estreita ligação com o ministério ordenado, com o sacerdote, com o bispo de modo muito particular, não está em vista de. É o ministério em si mesmo. A gente é catequista porque é cristão batizado e quer pregar. No fundo, assim, quem que são catequistas na igreja? Todo mundo que é batizado. Todo que é batizado tem por missão evangelizar, catequizar, levar Jesus. Mas alguns que querem viver isso de modo muito radical. Querem viver isso sempre, em todos os lugares, momentos e situações. E a esses a igreja vai fazer logo, logo receberem um ministério chamado Ministério Laical do Catequista. É um desafio, mas eu sei que vocês estão preparados. Que Deus os abençoe e os guarde neste caminho com esse novo ministério que receberão muito em breve da igreja. Chega de falar, ninguém mais aguenta me ver. O Roberto está quase dormindo já. Que a gente estava na cama já antes que eu vi. Podem perguntar, brigar com o padre à vontade. Cadê o povo que está aí que eu não estou vendo o rosto? Tem um monte de gente que está na cama já. Tem a gente limpando o fogão antes, eu vi também. Pode falar, minha gente, o que vocês acharam, o que vocês acham. Querem contribuir. Vocês ninguém fala, não com vergonha. Então, padre, como o senhor mesmo falou, né? É um ministério novo, né? Que ainda a gente não sabe como que vai ser feita a instituição desse ministério, mas deu com certeza para clarear as ideias, né? E saber a importância, né? Que nós catequistas temos dentro da igreja, né? O Papa acho que veio mostrar mais uma vez a importância que temos, né? Somos todos, como o senhor falou, né? Através do Espírito Santo, né? Do batismo, temos a função, né? A obrigação de evangelizar, né? Mas aquele que foi chamado por vocação, eu acho que vai ser bem agraciado, né? Quando vinha a instituição desse ministério laical aí para gente. Agradeço a participação da parte da coordenação, a gente fica muito feliz pelo seu sim. Desculpa, né, a gente incomodar um pouquinho, né, mas graças a Deus deu tudo certo. Se alguém tiver dúvidas, alguém quiser fazer uma pergunta, está aberto aí, quiser fazer agradecimento, comentar alguma coisa, fica aberto aí o microfone. Que povo mais silencioso, meu Deus. Olha, ou foi muito ruim, depois você me fala, viu, Jana, se foi ruim. Tá bom? Vou Depois fazer um comentário, né? Que foi muito interessante você fazer toda, né, esse caminho, essa linha do tempo, para a gente poder entender, né, que a igreja ela olha, né, por todos os serviços, por todos os talentos que os leigos desenvolvem. Nesse momento agora específico, o Papa então criou, né, esse novo ministério. E eu acredito que quando vier, né, toda a estrutura, a organização desse novo ministério, a gente vai tentar fazer o máximo possível para fazer igual o que está no papel, né? Mas, por exemplo, né, o leitorato. Hoje a gente não atende aquilo que está escrito no papel, mas esse Ministério do Leitorato nos ajuda muito na prática, porque a igreja tenta se organizar o mais próximo possível, com formação para os leitores, né? Como se portar, como se vestir, como ler. Então, eu penso que, da mesma forma, o Ministério do Catequista, talvez a gente não consiga
torná-lo 100% na prática, mas vai nos ajudar e muito, né, nessa questão de formação, nessa questão da busca do conhecimento, da gente conhecer, da gente viver primeiro, de nós sermos os primeiros a vivenciar tudo isso, a acreditar e amar. E de tão impactante que isso é na nossa vida, a gente não vai conseguir ficar calado e a gente, então, anuncia, vai ao encontro e também torna outros a viverem também esse mesmo amor. Então, eu achei muito legal, assim, essa linha do tempo, achei muito bacana. Eu não tinha esse conhecimento ainda e foi muito importante para mim. Muito obrigada. Elizabeth, assim, comparando, né, você falava de todos os ministérios, se tem algum que vai dar para aplicar quase que 100%, se não 100%, vai ser esse aqui. Porque ele vai ser feito sob medida para os leigos. Né? Então, essa é a grande novidade. Os ministérios de acolitato, leitorato, como eles estão desenvolvidos hoje, ainda eles são pensados em vista do sacerdócio. Esse aqui não. Esse aqui está sendo pensado em vista da vida e da vocação própria do leigo. Isso é uma grande novidade, uma grande doideira muito positiva do Papa Francisco, né? Que vem assim em cheio. Então, nesse sentido, creio eu que assim que o documento estiver pronto, né, pensado pelo culto divino, como vai ser, né, a questão prática de instituição, de preparação, né, vai ser, acho que muito possível que seja 100% aplicada e aplicável nas nossas realidades, nas nossas comunidades. O que eu acho que seja importante recordar, já falei, mas repito, né? Seja aquilo que seja fundamental, quase que o Papa lança critérios para quem que pode receber esse ministério, quem que vai estar. Vai estar apto quem reza, quem estuda e quem participa da comunidade. Esses são os critérios fundamentais que já estão aqui e que com certeza vão voltar e vão aparecer na instituição depois. Enquanto não tem o documento, né, toda essa organização, mas que a gente possa entender, né, com essa formação de hoje, a grande potência, né, nessa vocação do catequista. Nós somos a base, por meio do nosso servir, e a gente alimenta a ação evangelizadora de nossa igreja. A partir da catequese, que, como o padre falou, um dia ele foi catequizando e hoje ele é padre. Então, é a base de toda a vocação também. Né? Uma catequese bem feita gera muitos frutos, muitos mesmo. Então, a gente, como catequista, enxergar a tamanha potência, né, desse nosso servir, a responsabilidade que é, e caprichar ainda mais, né, na nossa doação. Acho que o senhor poderia finalizar com uma bênção, uma oração aí para gente. E eu sou muito grata aí. Acredito que todo mundo também. O pessoal é mais quietinho, mas eles estão com o coração aí bem aquecidinho também. Eles estão bem agradecidos. Eu achei que eu vi bastante sotaque de Itajaí hoje, dos peixeiros aí, dos cordeiros, dos espinheiros, salseiros, mas eu não... Estou muito fraco hoje. Vou falar para o padre Geraldo, que são muito silenciosos. Antes da bênção do padre, né, eu queria fazer um agradecimento mais uma vez ao padre e parabenizar a todos, né? Nesse final de semana a gente celebra o Dia do Catequista, né? Então, parabéns a todas vocês, a todos vocês que de uma maneira especial se dedicam, né? À nossa igreja, à nossa paróquia, da coordenação paroquial da catequese. A gente fica muito feliz de poder contar com o apoio, o carinho que vocês têm, não só com os seus catequizandos, mas também com as famílias deles. Fica o nosso muito obrigado e feliz Dia de Catequistas para todos vocês. Deus os abençoe muito. Parabéns pelo Dia do Catequista. Deus guarde muito vocês e com certeza Ele vai recompensá-los pelo bem que vocês fazem, não só na sala de catequese, mas pelo bem que fazem como catequistas sempre na vida de vocês.
A gente podia tirar uma foto antes, né? Eu vou tirar um print aqui para ficar bem bonitinho para a gente postar depois. Pode ser? Quem quer chegar? Eu tirei uma aqui, mas Pode. algumas pessoas saíram com uma seria cara incrível, mas tem um diferente. monte de gente que não mostrou nem a cara aqui. Podia Vamos aparecer. botar a cara pessoal aí na foto, Bota a todo cara mundo na foto, por aparecendo. favor. Quem está na Todo cama mundo pode sair ligando as agora, câmeras aí só para Vamos, Vamos fazer a Projeção. contagem regressiva, então. porque 3, senão não vão aparecer. 2, 1. Ah, peraí que veio uma notificação do e-mail. Deixa só rapidinho, de novo. 1, 2, 3. Aê, agora sim. Boa noite. Pronto, Não, boa noite não. até a Kátia apareceu agora, pronto. Então, sim. vamos de novo. Então, vamos lá, espera um Kátia. pouquinho. Peraí. Veriane, Regiane, 2, Josi. 3. Pronto. Vamos rezar agora, senão ficar fazendo pose aqui, né? Ninguém merece. Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe muito, os guarde sempre. Parabéns pelo ministério que exercem, não só na igreja e na sala, mas que exercem também na vida, que o Espírito Santo os recompense, os abençoe, ilumine cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, de São José, seu castíssimo esposo, de São Cristóvão, padroeiro dessa paróquia, abençoe-vos hoje e sempre, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite, desculpa a chateação e a voz rouca. Deus abençoe, fiquem bem e parabéns pelo dia de vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Abraço. Obrigada, Padre, mais uma vez. Sinta-se abraçado pela Paróquia São Cristóvão. Muito obrigado.